O livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 71. Depois o meu espírito foi arrebatado e subi ao céu. Eu vi os filhos dos santos anjos caminhando sobre chamas de fogo. Suas roupas e vestimentas eram brancas, e suas faces cintilavam como a neve. Eu vi duas torrentes ígneas, e a luz do fogo brilhava como um jacinto. Então caí sobre a minha face diante do Senhor dos Espíritos. Então o anjo Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita, ergueu-me e introduziu-me em todas as coisas ocultas e mostrou-me todos os verdadeiros segredos. Ele mostrou-me todos os segredos dos confins do céu, das estrelas e das câmaras das luminárias, de onde procedem para chegarem na presença do Santo. E ele transportou o meu espírito ao céu dos céus. E lá eu vi um edifício de cristal, e entre os cristais havia línguas de fogo vivo. O meu espírito viu o cinturão que circundava a casa de fogo, e nos seus 4 lados existiam torrentes de fogo vivo, e elas fluíam ao redor daquela casa. Ao redor havia serafins, querubins e orfanins. Estes são os que nunca dormem e que guardam o trono da sua glória. Eu vi como inumeráveis anjos postavam-se ao redor daquela casa, e eles eram 1000 vezes 1000 e 10.000 vezes 10.000. Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel, bem como os santos anjos que estão no alto dos céus, entravam e saíam daquela casa. Nesse momento saíam daquela casa Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel, acompanhados de número incalculável de santos anjos. Entre eles vinha o ancião, e sua cabeça era branca e imaculada como a lã, e suas vestes eram indescritíveis. Então eu caí sobre a minha face. Todo o meu corpo estava derreado e o meu espírito entrou em delírio. Eu gritei em alta voz com a força do espírito, bendizendo, glorificando e louvando. Esses louvores que procediam da minha boca agradaram ao ancião. Então o ancião veio com Miguel, Gabriel, Fanuel, e 1000 vezes 1000 e 10.000 vezes 10.000 anjos em número incontável. Ele aproximou-se de mim, saudou-me com sua voz e falou-me: Este é o Filho do Homem, que haverá de nascer para a justiça. A justiça habita nele, e a justiça do ancião não o abandona. Então ele falou-me: Ele saúda-te em nome do mundo que há de vir, pois dele procede a paz desde a criação do universo, e assim será contigo até a eternidade. Todos os que andam nos seus caminhos, pois a justiça nunca mais os abandonará, terão nele a sua morada e a sua herança, e dele nunca mais se afastarão por toda a eternidade, e assim encontrar-se-á vida perene junto ao Filho do Homem. E os justos então gozarão paz e caminharão pelas veredas retas para todo sempre. Capítulo 72. Livro do curso das luminárias celestes, os relacionamentos de cada uma segundo as suas classificações, do seu domínio e dos seus tempos segundo o seu nome, lugar de origem e meses, que me foram mostrados pelo seu dirigente, meu acompanhante, o santo anjo Uriel. Ele mostrou-me também como se comportam em regime constante as suas leis e períodos anuais, até que seja criada nova ordem que haverá de durar eternamente. A primeira lei das luminárias é a seguinte: a luz do sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Eu vi 6 portões por onde o sol se levanta e 6 por onde se põe. Também a luz sobe e desce por aqueles portões, e da mesma forma fazem as estrelas líderes e as suas lideradas.
6 ao leste e 6 ao oeste, e todas seguem em perfeita ordem umas em relação às outras. À direita e à esquerda daqueles portões há muitas janelas. Primeiro se apresenta a grande luminária, o Sol. A sua forma esférica assemelha-se à do céu. Ela está preenchida de fogo brilhante e calorífico. Os carros que o levam são conduzidos pelo vento. Ao descer, o Sol desaparece do céu e volta ao oriente pelo norte, sendo conduzido de tal sorte a chegar àquele portão determinado para então voltar a brilhar no céu. Dessa forma, no primeiro mês ele sai pelo portão grande. É o quarto dos 6 portões do Oriente. Naquele quarto portão por onde o Sol se levanta no primeiro mês, encontram-se 12 aberturas de janelas por onde sai uma chama de fogo, quando a seu tempo forem abertas. Ao levantar-se o Sol no céu, ele sai pelo quarto portão durante o período de 30 manhãs, e dirige-se diretamente ao quarto portão celeste ocidental, para nele desaparecer. Naqueles dias as jornadas são mais longas e as noites mais curtas até a 30ª manhã. Nesse dia a jornada é 2 partes, mais longa do que a noite, contendo o dia exatamente 10 partes e a noite 8. O Sol, portanto, sobe por aquele quarto portão e pelo quarto desce. Depois disso ele passa para o 5º portão oriental, pelo período de 30 manhãs. Por esse portão se levanta e pelo 5º portão desce. Então o dia fica 2 partes mais longo, comportando 11 partes. A noite, porém, fica mais curta, comportando 7 partes. Após isso, no seu retorno ao Oriente, o Sol chega ao 6º portão. Por esse 6º portão se levanta e se põe pelo período de 31 dias por causa do seu sinal, solstício de verão. Naquele dia a jornada será mais longa do que a noite, o dia comporta o dobro da noite. Ele compõe-se então de 12 partes e a noite fica mais curta, compondo-se de 6 partes. O Sol então prossegue fazendo com que o dia seja mais curto e a noite mais longa. Quando volta ao Oriente, ele entra no 6º portão e por ele sobe e desce pelo período de 30 manhãs. Passadas as 30 manhãs, o dia perde exatamente uma das suas partes, comportando então 11 partes e a noite 7. Após isso, o Sol sai daquele 6º portão do Ocidente, volta ao Oriente e entra pelo 5º portão, pelo período de 30 manhãs, e pelo 5º portão desce no Ocidente. Naquele dia a jornada perde 2 de suas partes. O dia então abrange 10 partes e a noite 8. Assim o Sol sai pelo 5º portão e entra pelo 5º portão ocidental. Depois disso ele sai pelo 4º portão pelo período de 31 dias por causa do sinal e desce no Ocidente. Naquele dia a jornada é igual à noite, tem a mesma duração, comportando a noite 9 partes e o dia outro tanto. Assim o Sol se levanta daquele portão e desce no Ocidente. Depois ele volta ao Oriente para sair do 3º portão pelo período de 30 manhãs, descendo no 3º portão ocidental. Naquele dia, a noite será mais longa do que o dia, sendo mais longa do que as noites usuais, e a jornada mais curta do que as jornadas habituais. E isso até a 30ª manhã, comportando então a noite exatamente 10 partes e o dia 8. Dessa forma, o Sol se levanta do 3º portão, desce no 3º ocidental e toma ao Oriente. Depois disso ele passa a aparecer pelo 2º portão oriental durante 30 manhãs e desce igualmente no 2º portão celeste ocidental. Nesse dia a noite terá 11 partes e o dia 7.
Nesse dia o sol se levanta pelo segundo portão e no segundo ocidental se põe, depois toma ao oriente, voltando ao primeiro portão pelo espaço de 31 dias e descendo no primeiro portão ocidental. Nesse dia a noite será mais longa e comporta o dobro do dia. Ela envolve exatamente 12 partes e o dia 6. O Sol terá então completado seu período principal e nesse momento inicia o retorno sobre o mesmo período. Pelo espaço de 30 manhãs ele aparece por aquele portão e desce igualmente ao ocidente, no que lhe está defronte. Nesse dia a duração da noite será uma parte mais curta, comportando 11 partes, o dia 7. O Sol então, no seu retorno, chega ao segundo portão oriental, fazendo o caminho de volta do seu período. Por esse portão sobe e desce durante 30 dias. Nesse dia, a noite terá duração mais curta, comportará 10 partes, e o dia 8. Nesse dia o Sol aparecerá pelo segundo portão e descerá pelo portão ocidental correspondente. Então volta ao oriente para aparecer pelo terceiro portão pelo espaço de 31 dias, descendo no céu ocidental correspondente. Nesse dia, a noite estará diminuída, comportando 9 partes, e o dia e a noite terão igual duração. Dessa forma, o ano comporta exatamente 364 dias. O comprimento do dia e da noite, bem como a brevidade do dia e da noite, são determinados na sua diferenciação pelo percurso do Sol. Por isso, seu percurso diário fica cada noite mais curto. É esta a lei e este é o percurso do Sol e o seu retomo. Por 60 vezes ele volta para de novo aparecer, e ele é o grande luminar por todos os tempos. Esse que assim surge é o grande luminar, e assim se chama por causa da sua aparência, por determinação do Senhor. Assim como se levanta, assim também desce. Ele não diminui, nem descansa, mas caminha dia e noite, e a sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a da lua. Em tamanho, porém, ambos são iguais.